Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Maristela, eu tava olhando essa maquete e eu percebi que ela demonstra como é feita a distribuição de energia elétrica, né? Aí eu pensei, como será que a eletricidade se desloca pelos fios? Se você pensar nas distâncias que ela percorre... E essas distâncias podem ser enormes, Rosinha. Olha, para entender como a energia elétrica se desloca pelos fios, a teleaula de hoje vai mostrar o que é corrente elétrica. Você vai aprender como se calcula a intensidade de uma corrente elétrica. Vai ver que existe uma unidade específica para a corrente elétrica e vai descobrir que existem dois tipos de corrente: a corrente contínua e a corrente alternada. Bom, eu aposto que você ficou interessado, então é só acompanhar porque a nossa teleaula de hoje está começando e cheia de energia. Ô Vicente, eu não sei não se vai dar certo essa história de a gente ficar trabalhando como eletricista, hein? Eu acho que nós não estamos craque nisso tudo, não estamos com essa bola não. Não se preocupa não, rapaz, você vai ver como vai ser fácil. Depois eu fiz um curso de eletricista, tô sabendo tudo. Não sei não, essa que é a minha dúvida, viu, meu amigo? Opa. Alô? Sim, senhora? Pois não? Qual foi o problema? Ah, coisinha simples. Seu endereço? Rua? Certo. Pode ser hoje à tarde. Pois não. Então até lá. Até logo. Ah, viu só? Começamos o nosso primeiro freguês. Aliás, uma freguesa. Ela quer que troque os fusíveis da casa dela que queimaram por causa de um chuveiro elétrico. Coisinha simples. Coisinha simples, né? Coisinha simples mesmo. Quero ver se a hora que ela começar a perguntar por que queimou o fusível, tal e coisa. Quero ver você responder. Espera um pouquinho. O que aconteceu na casa da mulher eu ainda não sei. Né? Mas para saber como um fusível trabalha, primeiro a gente precisa saber o que é corrente elétrica. Corrente elétrica? Que é isso, Vicente? Corrente elétrica é simples. É o movimento dos elétrons pelo condutor, que é o fio. Entendeu? Existem outros portadores da corrente elétrica, mas os principais mesmo são os elétrons. Aí nós temos o condutor, o nosso fio elétrico. Vamos imaginar que uma determinada quantidade de carga passa por ele num intervalo de tempo qualquer. Aí nós temos a definição matemática de corrente elétrica. I, que representa a corrente elétrica, é igual a delta Q, que representa a quantidade de carga que passa pelo condutor, sobre delta T, que é o tempo gasto pelas cargas elétricas para atravessarem a seção transversal do condutor, que é representada por essa área achurada que resulta da intersecção de um plano perpendicular ao condutor. A unidade usada para a corrente elétrica se chama ampere e tem esse símbolo. Isso mesmo, um A maiúsculo. 1 ampere equivale a 1 coulomb dividido por 1 segundo. Agora lembre-se, o coulomb é a unidade usada para cargas elétricas. Se nós pegarmos a definição de corrente, fica fácil. É só substituir. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Os valores das correntes elétricas variam muito. Por isso é muito comum a gente usar submúltiplos do ampere, como por exemplo o miliampere, que tem esse símbolo, e o microampere, que tem esse símbolo. Com essa definição de corrente elétrica, Rosinha, fica fácil resolver vários problemas envolvendo a eletricidade. Toda carga elétrica é um múltiplo da carga do elétron, que é representado por esse E minúsculo. Então a gente pode substituir ΔQ pelo E vezes o número de elétrons. É só lembrar que o E tem um valor constante que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Portanto, a definição matemática da corrente elétrica também pode ser escrita assim: I é igual a N vezes E sobre ΔT. Tudo bem, mas e daí?
Daí que a gente pode calcular com essa fórmula várias coisas relacionadas à eletricidade. Dá só uma olhada, Rosinha. Vamos imaginar um relâmpago que descarrega 20 vezes 10 a 18 elétrons sobre a Terra. Tudo isso num intervalo de tempo curtíssimo, 1/10 de milésimo de segundo. A pergunta é, qual a corrente elétrica dessa descarga? Ah, Maristela, isso é fácil. Deixa que eu resolvo. Para achar o ΔQ é só substituir. 20 vezes 10 a 18 é o número de elétrons. E 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor da carga de um elétron. Fazendo as contas, a gente descobre que o ΔQ é igual a 3,2 coulombs. Aí a gente aplica a definição da corrente elétrica. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Aí é só fazer as contas. A corrente é de 32.000 amperes. Muito bem, Rosinha. Olha, no seu livro de estudos você vai encontrar outros exemplos de aplicação da definição da corrente elétrica. E lembre sempre de aprofundar no seu livro tudo que você vê aqui na teleaula. Moleza, é? Pois sim. Você viu quanta coisa tem aí sobre corrente elétrica? Calma, Gil, calma. Olha, ainda tem muito tempo até a gente fazer esse trabalho. Até lá a gente ainda vai aprender muita coisa nessa teleaula, você vai ver. Olha, a gente já aprendeu como definir corrente elétrica, já vimos que com essa formulazinha dá para resolver um monte de problemas. E agora vai vir mais coisa por aí. Nós vamos aprender que existe um sentido da corrente elétrica. Sabia disso? Ah, quer dizer então que os elétrons se movimentam num sentido determinado? Exatamente, Gil. Aliás, existe uma história muito interessante por trás da descoberta do sentido do movimento dos elétrons. Presta atenção. Quando ainda não se sabia a natureza da carga elétrica que percorria os condutores, os cientistas supuseram que ela fosse formada de partículas positivas. Assim, foi adotado o sentido indicado pela seta maior, como sendo o do movimento das cargas que formam uma corrente elétrica. Quando foi descoberto que as cargas eram na verdade elétrons, cargas negativas, ficou claro que o sentido real da corrente elétrica era oposto ao que pensavam os cientistas até então. Porém, esse é o sentido adotado até hoje. Os físicos o chamam de sentido convencional, ao contrário do sentido real da corrente elétrica. Mas esse sentido só é válido quando se fala de corrente elétrica em condutor sólido, como por exemplo esse fio. Quando o condutor são gases ou líquidos, como por exemplo os gases que estão dentro dessa lâmpada fluorescente, então a gente fala que a corrente é formada por íons positivos e negativos. Dá uma olhada nesse esquema. Ele mostra o movimento de cargas quando o condutor é líquido ou gasoso. Repare que o sentido da corrente, dado pelo I, é igual ao sentido do movimento das cargas positivas. Agora, quando o condutor for de um material semicondutor, como por exemplo nesse chip de computador aqui, então o movimento da corrente elétrica é totalmente diferente. Nesses materiais aparecem muitas vezes buracos, lugares onde deveria estar um elétron. Quando um elétron ocupa esse espaço, é como se o buraco mudasse de lugar. Assim, nós temos um buraco positivamente carregado que vai se movimentando no material. E ele é positivamente carregado porque ocupa o espaço que deveria ser de uma carga negativa. Ok, existem vários sentidos de movimento da corrente elétrica. Agora me diz uma coisa. O que faz com que os elétrons que formam uma corrente elétrica se movimentem? Na verdade, Rosinha, os elétrons já estão em movimento. Só que um movimento desordenado em todas as direções. O que caracteriza a corrente elétrica é justamente o fato de que esse movimento passa a ter um sentido, num deslocamento bem lento. Olha, você pode pensar na corrente elétrica como se fosse uma escola de samba, onde os elétrons são os passistas que se movimentam rapidamente de um lado para outro. Só que a escola, como um todo, demora muito tempo para passar na avenida. Que coisa interessante, Maristela. Agora me diz uma coisa. Se o movimento da corrente como um todo é tão lento, por que quando eu aperto esse botão aqui, ó, a luz se acende imediatamente? Ah, mas para aprender como isso acontece, Rosinha, primeiramente você tem que entender a relação entre campo elétrico e corrente elétrica.
Olha só, o surgimento do campo elétrico é o que faz com que o elétron se mova num determinado sentido. Agora eu tô me lembrando. Eu tô me lembrando das aulas de eletrostática. Quando uma carga elétrica é colocada numa região onde existe um campo elétrico, essa carga sofre a ação de uma força que a obriga a se deslocar. É isso mesmo, Rosinha. Olha, vamos dar uma olhada nessa lâmpada que você está segurando, certo? Olha só. Os elétrons que geram a corrente elétrica que acende o filamento da lâmpada já estão no filamento. Olha, elas não saem do interruptor para vir até aqui. Não, os elétrons já estão aqui dentro, se movimentando desordenadamente. Quando a gente aperta o interruptor, um campo elétrico percorre o fio e é como se esse campo elétrico desse uma ordem para que os elétrons parem de se movimentar aleatoriamente e passem a ter um movimento com um sentido, formando uma corrente elétrica. E o campo elétrico, esse sim, viaja a uma velocidade fantástica, próxima à velocidade da luz. Ah, por isso que a luz acende instantaneamente. Exatamente. O campo elétrico determina o movimento dos elétrons. Quando o campo elétrico tem um sentido único, então ele faz com que os elétrons se movimentem apenas em um sentido. É o que nós chamamos de corrente contínua, que é gerada por pilhas e baterias e que percorre a maioria dos aparelhos eletrônicos, como por exemplo essa calculadora aqui. Quando o campo elétrico oscila, ele faz com que os elétrons se movam ora para um lado, ora para o outro. Isso é o que nós chamamos de corrente alternada, que é o tipo de eletricidade das nossas casas e da iluminação pública. Ô, rapaz, quer dizer então que aqui tem uma corrente alternada entrando na casa. Exatamente, Gil. E essa corrente, como todas as outras, ela precisa de um condutor para se propagar. No caso, são esses fios aqui, olha, que estão entrando na casa. Tá certo? O condutor, ele permite o movimento dos elétrons e, ao mesmo tempo, permite que o campo elétrico passe ordenando o movimento dos elétrons. Compreendeu? Ah, agora eu entendi. O fusível derreteu, cortou a corrente. Exatamente. Aí o campo elétrico não conseguiu alcançar os elétrons, que estão no resto do circuito e no resto dos fios da casa. Exatamente. Ah. Agora, nos fios dentro da casa, os Sim. elétrons estão lá e estão em movimento, entendeu? Agora, sem o campo elétrico, esse movimento é aleatório, não caracteriza uma corrente elétrica, entendeu? Por isso que o chuveiro da Dona Yara parou. Agora, os elétrons estão lá, o que não tem é corrente elétrica. Grande Vicente, tá aí, ó. O rapaz me surpreende, às vezes até aprendo coisas com ele. Mas olha, vamos deixar isso de lado porque agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é corrente elétrica. Viu como é sua definição e teve um exemplo de como essa definição pode ser empregada. Você aprendeu também que a corrente elétrica tem um sentido e que esse sentido varia de acordo com o material de que é feito o condutor. No caso dos condutores sólidos, como os fios elétricos, por exemplo, você viu que existe um sentido convencional e um sentido real. Finalmente, você viu a relação entre campo elétrico e corrente elétrica. Viu também como o sentido do campo elétrico determina o tipo de corrente elétrica, gerando uma corrente contínua ou uma corrente alternada. Legal, Maristela, eu gostei. Mas eu fiquei com uma curiosidade. A gente falou em campo elétrico. A gente falou que o campo elétrico é que provoca o movimento dos elétrons. Mas de onde vem o campo elétrico? Hoje você está cheia de boas perguntas, hein, Rosinha? Mas não vai dar para responder hoje, tá bom? Vai ficar para a próxima teleaula. Eu espero você, hein? Não se esqueça de consultar o seu livro de estudos. Nele você vai poder aprofundar tudo que a gente viu hoje, tá bom? Então até a próxima. Tchau!